relação de A em B define função. Então, ó, esta relação, esta aqui, relação de A aonde? De A em B, ela dá uma função, ou seja, ela define uma função de quê? De A em B. Agora, a sua relação inversa define função de B em A? E sua o quê? E sua relação inversa? E sua relação inversa não define o quê? Função de B em A. Por quê? Porque, por exemplo, o B2 em B não está associado a nenhum elemento de A. Correto? Como se não bastasse isso, isso já quebra, já faz com que a relação inversa não seja função, tá certo? O B2 não está associado a ninguém. E como se isso não bastasse, o B1 está associado a quantos de A? 3. Isso não pode função. Como se não bastasse, tá? Então você tem uma função de A em B aqui, que não é função de B em A. Quer dizer, melhor dizendo, a relação de A em B define função de A em B, e sua relação inversa não define função de B em A. Vamos a um exemplo aqui, ó. Tá? Estou tratando de maneira geral, mas observe o seguinte, ó. Tá? Sejam, olha aqui, ó. Seja A, um conjunto formado por X, tal que X é, silêncio, é aluno da UFC. Eu gosto desse exemplo. Sempre repito esse exemplo. A aula passada, esse exemplo, agora aqui também. E B, o conjunto dos Y, tal que Y é número de CPF. Seja, A é esse conjunto, B é esse conjunto aqui, número de CPF, e A é esse conjunto, B é esse conjunto, e a relação R de A, conjunto A, no conjunto B, dada por R, é, por definição, o conjunto formado pelos espaços ordenados x, y em AB, tal que Y é CPF de X. Y é número de CPF. X é o quê? Aluno da UFC. E a relação é o conjunto formado por cada par ordenado x, y em A cartesiano B, tal que Y é CPF de X. Essa relação define função de A em B? Por quê? Exatamente, porque cada aluno da UFC possui um único número de CPF. Então, R define função de A em B. A R, ela define, ou seja, a relação R, ela é função de A em B. É função de quem? De A em B. Pois cada aluno da UFC, cada aluno X, né, de A, possui
possui um único que CPF Y do conjunto B. Diga. Esse caso seria sobrejetor? Seria sobrejetor? Vamos responder isso. Ainda não falei de sobrejetora, mas não vou falar de sobrejetividade agora, mas vou falar de outra coisa. A sua relação inversa define função? A sua relação inversa define função? Não. Tá certo? Não. A sua relação inversa, a relação inversa de R não é função de quem? De B em A. Não é função de B em A. Por quê? Pois existe o quê? Existe Y em B, tá certo? Pois existe Y em B, tal que Y não é o quê? CPF de quem? De X, qualquer que seja X de A. Entendido? Ou seja, existe um número de CPF, por exemplo, um CPF da minha mãe. A minha mãe não é aluna da UFC. Portanto, o CPF da minha mãe não é CPF do aluno X da UFC, qualquer que seja esse aluno X. Entendido? O CPF da minha mãe, dito de forma popular, o CPF da minha mãe não é número de CPF de nenhum aluno da UFC. Então, isso não define função de quê? De B em A. Isso que? A relação inversa de R. Tá? Não é função de B em A. Vamos... Tá aqui, menino. Ó, tá aqui. Ó. Pega essa R aí de N em Z. Essa tá aqui, já tá colocada. Isso é função de N em Z? Não. Não, por quê? Porque o número 2 natural não está associado a K, qualquer que seja K inteiro. Tá certo? Então, isso aqui, R, essa R aqui, R, não é o quê? Função de quem? De N em Z. Por que não é função de N em Z? Pois o 2 natural não está o quê? Associado. Estou botando o 2, mas podia pegar outro, né? O 7, né? O 11, o 10. O 2 natural não está associado a quem? A X, qualquer que seja X, pertencente a Z. Ou seja, o 2 não é quadrado de nenhum número inteiro. De fato, não é quadrado de nenhum número racional. Entendido? Tá certo? Agora, a relação inversa de R define função de Z em N? Sim. Aí a relação inversa define. E aí, para reforçar mais aquele meu erro, né? A relação inversa tá certo? Tá certo? De R
é função de quem? De Z aonde? Em N. Por quê? Pois dado o quê? Dado K, que natural, K está associado somente a quem? A K2, dado K inteiro, disse uma coisa, escrevi uma coisa e disse outra, mas eu escrevi e está certo. Dado K inteiro, K está associado somente a quem? A K2, lá no conjunto dos números naturais. Então, todo K inteiro está associado a somente um número natural. Que número natural é esse? O K2. Entendido? Então, isso é função. Tá certo? Tá bom? Entendido? Você pega um plano. Pega um plano onde você tem uma unidade de medida. E considera pega um plano π, um plano. Pega π, um plano. Tá certo? Ok? Pegue A, o seguinte conjunto. O conjunto do x, tal que x é quadrado em π. X é quadrado em π. Tá? E pega R. R, a relação de A em R dada por R é o conjunto dos XY, tá certo? Pertencentes a quem? A cartesiano R, mas só aqueles pares, tal que Y é o quê? É área de quem? De X. Isso é função de A em R? Isso é função de A em R? Você tem um plano π. Tá aqui um plano π. Aí você tem uma unidade fixada lá. Unidade de medida. Aí com essa unidade de medida você constrói a área. Você tem a área de qualquer... Fixou uma unidade de medida. Você tem uma unidade de medida aqui. Com essa unidade de medida, tá? Você tem a área de qualquer quadrado. Aí que relação é essa? A relação que associa um quadrado à sua medida. Todo quadrado tem medida. E a medida é o quê? É única. Fixada a unidade, a área é única. Isso é função de A em B? De A em R? R, essa R grande é função, R grande é função de quem? De A em R. É claramente função de A. Interrogação que é verdade. Que cada quadrado está associado a um único número real, que é a sua área. A relação inversa é função? A relação inversa é função? Não, por quê? Porque o mesmo número real é área de infinitos quadrados. Entendeu? Sua relação inversa não é função. Por quê? Porque o mesmo número real é área de uma quantidade infinita de quadrados. Então, pela relação, cada quadrado está associado ao único número real, que é a sua área, e a relação inversa, o mesmo número real pode estar associado a dois quadrados, está associado a dois quadrados distintos, a três quadrados distintos. Então, isso aqui, essa relação não é função de R em A, onde A é um quadrado. Entendeu aí? A definição. Entenderam? Entenderam?
tá certo? Porque aqui são figuras geométricas, ó. Quadrados no plano π. E fixado a unidade, eu tenho a área, tá? Pronto. Entendido aí? Sim. Agora vamos a umas definições. Deixa eu ver aqui. Pessoal, tem um pessoal que quer ir para o RU. Espera aí. Vamos respeitar a fome dos outros, né? Tá?